O estruturalismo pode ser considerado a primeira grande escola da psicologia, com nascimento nos Estados Unidos e tendo como seu grande expoente Edward Titchener. Para o estruturalismo, o conhecimento humano é derivado da experiência humana, entendendo-se que não há outra fonte. No entanto, a experiência humana pode ser vivenciada de perspectivas distintas. Para Titchener, o objeto de estudo da psicologia é a experiência consciente como dependente do indivíduo que a vivencia, ao contrário das outras ciências que independem de uma experiência pessoal. Cita, por exemplo, a temperatura de uma sala, que é a mesma, haja ou não alguém para senti-la. Não obstante, havendo duas pessoas nessa mesma sala, uma pode entender como agradável e outra como desconfortável. Titchener alerta para o que denominou de erro de estímulo, que seria uma confusão entre o processo mental que está sendo estudado e o estímulo ou objeto que está sendo monitorado, isto é, quando o observador se concentra no objeto de estímulo e não no conteúdo consciente. Não discerne o conhecimento adquirido no passado em relação ao objeto da própria experiência imediata e direta. Cita, por exemplo, a observação de uma maçã. Vale dizer que Titchener opunha-se ao Wundt, seu mentor, porque seu interesse estava na análise da experiência a partir de seus componentes, enquanto Wundt dava ênfase ao todo. Portanto, alinhava-se assim aos empiristas e associacionistas britânicos na descoberta do chamado átomo da mente. As críticas ao estruturalismo seriam: se a mente fosse capaz de observar suas próprias atividades, deveria existir duas partes, uma observadora e outra observada, o que seria impossível. 2. Tentativa de criação de uma linguagem introspectiva, onde palavras comuns para a descrição eram ignoradas do vocabulário para não caracterizar o erro de estímulo. Assim, no exemplo da maçã, não poderia ser descrita apenas como fruta e vermelha. 3. Baseando-se no conceito de mente inconsciente de Freud, se parte da nossa função mental era inconsciente, então a introspecção era inapropriada para explorá-la. Por outro lado, as contribuições do estruturalismo foram o método de introspecção, que ainda é empregado em algumas áreas da psicologia, como a psicofísica. 2. Relatórios introspectivos que envolvem processos cognitivos, como raciocínio, ainda são utilizados por psicólogos industriais e organizacionais. 3. O fato de o estruturalismo ter recebido críticas acabou originando novas escolas baseadas na sua reformulação progressiva. Vamos falar agora sobre funcionalismo. Em meados do século XIX, os Estados Unidos, assim como vários outros países, passam por intenso processo de industrialização e urbanização, trazendo uma série de mudanças institucionais com ajustes focados para exame e controles sobre o indivíduo, ao que Foucault denominaria de poder disciplinar. Nesse passo de modernidade, o sistema universitário norte-americano, então sem a referência e tradição europeias, se expande, com o surgimento de novas universidades e nestas novos conceitos visando estudar a evolução e a adaptação dos organismos ajustados às formas de controle do mundo moderno. Dentro desse contexto, nasce o movimento funcionalista. O primeiro momento ao que poderia chamar de pré-funcionalismo está representado por Edward Titchener, o qual tentará separar os conceitos do funcionalismo do estruturalismo por ele defendido. Uma das críticas do funcionalismo ao estruturalismo está em William James, para quem a consciência não se apresenta a si mesma aos pedaços, não é feita de remendos, mas simplesmente flui. William James utiliza a metáfora do rio para ilustrar que as experiências diárias de consciência fluem continuamente, a despeito de ocasionais interrupções e mudanças de curso.
fez surgir assim o termo fluxo de consciência. William James chamou a atenção para a natureza pessoal da consciência, isto é, o pensamento não pode existir dissociado do pensador. É o meu ou o seu pensamento. São eles que dão forma ao eu, e este é que deveria então ser o ponto de partida de estudo da psicologia. Entre as características do funcionalismo poderiam destacar a sistematicidade, isto é, oposição aos moldes da psicologia germânica, com orientação eclética e assistemática, vinculando-se ao pragmatismo para recusar tudo o que caracterize um sistema estático e fechado. Psicologia explicativa. Não descreve apenas os elementos mentais ou faz listagem dos átomos mentais, como a psicologia clássica alemã, recusando-se na possibilidade de uma psicologia elementar calcada em átomos mentais. 2. Adaptação. A função aqui é vista como utilidade promovida em uma situação adaptativa. A função representa a utilidade, a finalidade biológica atendida pelo equilíbrio. Há uma relação direta com o evolucionismo biológico, justificando uma psicologia do animal, do anormal e do desenvolvimento, não se cuidando apenas de indivíduos adultos, sadios e treinados experimentalmente. A adaptação psicológica seria de índole estritamente teleológica. A finalidade existe antes e seleciona, pois, ações possíveis. Logo, a consciência pelo aspecto da sobrevivência, por impulso, conheceria imediatamente as finalidades a cumprir, não havendo o que se falar em acaso. Utilitarismo. O funcionalismo não se preocupa apenas com o estudo da adaptação, buscando também promover a adaptação como seu instrumento. A adaptação psicológica visa ajustar a sociedade a si própria, através do manejo dos indivíduos, principalmente desadaptados. A psicologia funcional trabalha com um mecanismo da engenharia social, transformando a utilidade individual em patrimônio social. Finalmente, embora a origem do funcionalismo seja norte-americana, suas condições históricas não são, correspondendo a uma consequência dos próprios anseios da modernidade, refletindo no pensamento de diversos estudiosos da psicologia no mundo, podendo citar Karl Gross na Alemanha, Jean Piaget na Suíça e Anísio Teixeira no Brasil.